Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é o 11º dia de quarentena na Argentina. Para vocês, provavelmente já vai ser 12º, 13º, quando vocês assistirem esse vídeo. Mas o assunto do vídeo de hoje, obviamente, é continuar a falar sobre o que está acontecendo. Vocês estão escutando todos os bichos que estão aparecendo aqui no meu quintal nesse momento. Mas, né, a gente não pode sair de casa nesse momento. Mas, enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre a preocupação que muitos brasileiros estão tendo com respeito a como se virar agora com câmbio, com como voltar para o Brasil se caso for necessário, com várias questões relacionadas a isso e algumas outras questões para tratar de acalmar um pouco, porque nos últimos dias eu tenho recebido muitas mensagens, porque como vocês devem acompanhar pelo meu Instagram, que sempre aparece aqui, todos os dias eu acabo publicando informações com respeito ao número de casos na Argentina, se houve alguma morte ou não, em que províncias elas estão, que modificações houveram com respeito às restrições, tanto para supermercado, para as aulas, para as fronteiras, aeroportos, enfim. Muitas pessoas mandam mensagem perguntando como vai funcionar, como tá a situação, seja porque vai vir nos próximos ingressos, por exemplo, o pré-grado de maio da Barcelona, como eu falei nos vídeos passados, ou para quem já está aqui, mas não terminou, por exemplo, o processo migratório, que é algo que eu também já respondi, acho que pelo Instagram. Mas enfim, tratar de resumir um pouquinho aqui para vocês, também para não ser muito longo. Mas antes eu acho importante de que a gente entenda de que esse vídeo não tem o intuito de fazer juízo de valor. Porque eu fiz uma publicação no meu Facebook, coisa que eu raramente faço, que é perguntando para as pessoas as suas opiniões com respeito a se voltariam ou não para o Brasil se tivessem a possibilidade durante o período de quarentena. Ponto número 1. A gente sabe, todo mundo sabe, que o isolamento social, o lockdown, é a melhor forma de conter a disseminação do vírus nos territórios, não é mesmo? Porém, a gente tem que entender que existem outros fatores que influem também nas decisões que a gente pode tomar. Questões psicológicas, questões de não conseguir mais ficar sozinho, de que a quarentena realmente esteja afetando não só a sua questão social, de não poder sair para aula, para o mercado, ir para academia, ir para o curso de inglês, enfim, mas sim a questão da sua saúde mental, que é algo que a gente sempre trata de conversar um pouco aqui no canal. Então eu não quero fazer juízo de valor sobre você querer ou não ir para o Brasil, até porque eu também já tive vontade de ir para o Brasil nos últimos dias, mas eu entendo também que no outro lado da balança, além da minha necessidade ou o meu desejo, melhor dizendo, de voltar para o Brasil, a gente tem fatores que sim importam e muito, que é o fato de se você for para o Brasil, você corre o risco de se infectar no caminho e levar o coronavírus para pessoas que você ama, pessoas que estão ao seu redor e que são de grupos de risco. E que a gente sabe que os grupos de risco são bastante amplos no Brasil. O último informe do IBGE diz que a gente tem 30 milhões de idosos no Brasil, que é onde acontece a maior parte da mortalidade do atual vírus. 30 milhões, se 1 em cada 10 se infectar e desses infectados, 1 em cada 10 morrer, isso ainda representa 300 mil pessoas. Então é muita gente. Além disso, a gente tem que entender de que grupo de risco não é apenas idoso, mas sim pessoas com diabetes, com imunodepressão, seja por quimioterapia, seja porque é portador de HIV, por exemplo, seja porque tem outros fatores de risco envolvidos. E alguns pontinhos importantes antes da gente passar as informações concretas e factuais do que está acontecendo e de como proceder com algumas coisas como câmbio, voltar para o Brasil, se locomover, as aulas, enfim. Primeiro, a gente controlar algo que a gente sempre critica quando a gente está no lugar de quem está sofrendo essa violência, que é não gerar nenhum tipo de violência, a famosa xenofobia, com pessoas que são oriundas da China, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos nesse momento, simplesmente porque lá estão os maiores números de casos infectados. Porque a gente sabe que no Brasil hoje, assim como provavelmente se você está na Argentina, você também deve ter visto, existem estrangeiros desses países que estão morando ou vivendo ou visitando e não puderam voltar e estão nessa mesma situação de tentar voltar para casa na atual situação. Outra questão é procurar informações em meios oficiais e sérios, porque a gente às vezes pensa que ficar todo dia, toda hora procurando informação sobre como está a situação mantém a gente mais informado. E muitas vezes não é assim, porque pode acontecer de que a gente caia nesse looping infinito de informações não tão sérias e que podem conter falsas informações, fake news,
com respeito a como está sendo tratada a situação no lugar onde você está, ao número de casos, a como tratar, como prevenir, como se transmite, enfim, vocês entenderam. E outro ponto muito importante que está se debatendo muito, que é a questão de a economia versus a situação social, sanitária, humana da coisa. E sim, a gente sai prejudicado em qualquer um dos dois lados nesse aspecto. Mas como eu falei para alguns amigos ontem, quando a gente estava conversando sobre o assunto por videochamada, que é muito mais fácil a gente recuperar perdas econômicas do que perdas humanas. Então, é mais fácil a gente atuar com sabedoria com respeito a de que maneira fazer a quarentena, o isolamento social das comunidades e que seja horizontal e não vertical, do que depois se lamentar porque houve afetação da economia, mas também houveram milhares de mortes no Brasil, por exemplo. Mas enfim, vamos para o factual aqui. Como é que está funcionando as questões relacionadas a aulas, suspensão das aulas, quarentena, isolamento social na Argentina, que né, esse é o principal foco desse canal, e pessoas que querem voltar para o Brasil, como está funcionando. Primeiro, vamos para o mais prático. A quarentena na Argentina, o isolamento social obrigatório e preventivo, ele vai até o dia 31 de março, porém, hoje, dia 25, enfim, quinta-feira, 25, eu acho, de março, já foi notificado de que isso vai ser levado até na Páscoa, justamente por conta das projeções e os vários cenários que o Ministério da Saúde da Argentina tem visto que podem chegar a acontecer na Argentina, entendendo de que o principal pico, a acentuação de curva vai acontecer na primeira quinzena. Então a ideia é justamente poder achatar ao máximo essa curva para não colapsar o sistema de saúde, entendendo que as principais cidades afetadas hoje com o coronavírus são Rosário, Buenos Aires e Córdoba. Existem muitos casos em outras províncias, como a província do Chaco, por exemplo, e Mendoza, que está muito próximo do Chile, que tem um número absurdo de casos também. Mas as 3 principais cidades da Argentina são as que hoje estão tendo o maior número de casos diagnosticados por dia, principalmente a cidade de Buenos Aires. E nada descarta, assim como o primeiro decreto falou, de que quando chegar na Semana Santa, próxima Páscoa, se faça mais uma prórroga da quarentena, justamente por entender de que é uma situação dinâmica, que a gente tem que ir analisando aos poucos tudo que vem acontecendo. Minha opinião pessoal aí sobre esse fato é que, acredito eu, e isso é o que muitos médicos na Argentina, docentes meus, têm dito, é que é pouco provável que as coisas se normalizem antes da segunda quinzena de maio. Isso não significa que até a segunda quinzena de maio a gente não vai ter aula presencial na faculdade, mas algumas pequenas restrições podem ir caindo, mas outras vão ser mantidas justamente para tratar de não ter um segundo pico mais para frente, por assim dizer. Outro ponto importante é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, disse em nota oficial de que ajudaria brasileiros a fazer repatriação. Isso significa que aquelas pessoas que quiserem voltar para o Brasil e estiverem, por exemplo, em Buenos Aires e quiserem voltar para o Brasil, vão poder fazer, mas vão ter que se inscrever numa lista de espera. Eu não sei a quantas anda essa lista de espera. Eu sei que tinha um voo da Azul que ia sair nesses dias agora, já com repatriados. Porém, algo muito importante de destacar é que justamente a prioridade, porque não dá para botar todos os brasileiros que moram na Argentina hoje de volta para o Brasil, a prioridade vai ser para aquelas pessoas que estão com visto de turismo, não para as pessoas que são residentes, porque as pessoas que têm visto de turismo, num conceito geral, não tem um teto, não tem uma casa para fazer a quarentena. Isso não significa que você, que tem DNI ou precária, ou seja, já entra na categoria de estrangeiro residente legalmente na Argentina, não possa entrar na lista de espera. Sim, você pode, mas não vai ser no ranking, no escalonamento, enfim, não vai ter prioridade o seu caso. Por que eu faço essa pequena distinção entre os dois casos? Porque faz uns 2 ou 3 dias a mãe de um aluno, ingressante, se eu não me engano, da Universidade Nacional de Mar del Plata, veio para a Argentina para visitar o filho e nesse interim, desse período que ela estava aqui, foi decretada a quarentena e o cancelamento dos voos para países de zona de risco, o qual se incluiu o Brasil nos 2, 3 dias da quarentena. E justamente ela, por exemplo, está na categoria turista e muito provavelmente o filho, se não iniciou o processo migratório e não tem a precária, já entra na categoria residente. Então é uma situação muito complicada para lidar internamente dentro das famílias, principalmente nesses casos muito pontuais. E também por que eu falo isso? Porque essa pessoa,
essa mãe, entrou em contato comigo justamente porque ela foi com uma outra pessoa que morava na mesma residência, prédio, enfim, não entendi muito bem, é, para um pequeno mercadinho que ficava perto do lugar onde ela estava residindo, ou se hospedando, melhor dizendo, com o filho. E justamente por conta de estar entre duas pessoas que residem no mesmo lugar, ou que estão hospedadas no mesmo lugar, a polícia da província de Buenos Aires parou elas e as autuou, tendo a possibilidade de ser convocadas à delegacia e que tenham uma multa de até 150 mil pesos. Por que isso? Porque, infelizmente, por mais que tenha sido decretada a quarentena obrigatória na Argentina, a quarentena não está sendo cumprida. E a gente pode comparar isso quando a gente analisa o modo como está sendo lidado com a quarentena no centro das cidades e na periferia das cidades. Quem está em Rosário, por exemplo, pode entrar no Instagram do La Capital, que é um jornal, um dos principais da cidade, e que justamente se vê, e tem uma nota falando sobre isso. O povo nas periferias tem tomado as suas precauções? Tem, mas não tanto quanto no centro da cidade, porque não existe tanta fiscalização também. Então, certas sanções penais e econômicas estão sendo atribuídas àquelas pessoas que não respeitam as normativas. Uma delas é, obviamente, se uma família é constituída de 2 pessoas, quando vai no mercado tem que ir uma no máximo. Houve uma modificação nos horários dos supermercados também, para que as pessoas não estejam na rua tanto tempo para ir ao mercado. Porque o que acontecia, por exemplo, na cidade onde eu tô, que tem um período de siesta muito grande, que o mercado fecha 1 da tarde e reabre às 5 da tarde e fica até às 9, 10 da noite, é que as pessoas iam de manhã no mercado e depois iam de noite no mercado. Então isso fazia com que aumentasse o risco da pessoa entrar em contato com pessoas infectadas. Ah, mas eu quero voltar para o Brasil de qualquer jeito. Ok, como eu falei, não estou fazendo juízo de valor, mas você tem que entender o risco que você está correndo. Além do fato também de que os ônibus de longa distância foram suspensos até o dia 31 de março. Salvo pequenas linhas de curta distância, você não vai encontrar ônibus dando voltas pela cidade ou pelas rodovias. Por exemplo, novamente, tenho um amigo que vocês conhecem muito bem aqui no canal, que é o Ricardo Govoni. Ele está em Rosário, uma das principais cidades afetadas com o coronavírus na Argentina, e ele tinha a intenção de vir para cá, aonde eu estou, para depois a gente talvez ir para o Brasil, se caso a quarentena fosse estendida por muito tempo e, obviamente, não houvesse nenhum problema para com isso. Até porque eu estou numa cidade, no momento, que não tem caso confirmado de coronavírus e, obviamente, a gente entende todos os riscos que a gente pode estar correndo, por isso que a gente não tomou uma definição concreta. Enfim, voltando. Ele queria vir para cá. Até então, há uma semana atrás, havia uma empresa que estava vendendo passagens para essa semana agora, a semana prévia ao dia 31 de março, mas no presente momento cancelaram todos os ônibus. E vamos para o último caso. Você conhece ou você é um brasileiro que mora na Argentina ou que está passando tempo na Argentina e conhece outros brasileiros que queiram voltar para o Brasil, vocês querem voltar de carro? Vocês podem? Sim, vocês podem pegar porque a placa do carro de vocês é brasileira, então vocês podem pegar a estrada e voltar, porque em teoria o carro não configuraria como residente argentino, então você poderia, sem nenhum problema e sem nenhuma sanção, pegar a estrada. O grande problema é, o que tem acontecido, e isso aí é um relato de uma outra cidade, que é a cidade de Posadas, em Misiones, que fica no norte do país, próximo com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul, que brasileiros que moram lá, alguns têm carro porque é muito próximo da fronteira, então acabam fazendo a viagem com muita frequência, vão de carro, enfim. O que a polícia tem feito é pego o documento brasileiro da pessoa e conferido se aquela pessoa não tem registro na imigração como residente legal. Como é o meu caso, por exemplo, eu tenho meu RG e meu DNI. Na Argentina eu dirijo, quando eu estou aqui com o carro, eu dirijo com o meu RG justamente porque o carro é brasileiro. O que pode acontecer com isso é que você pode ter o carro retido, você pode ter uma multa e você pode ser processado por tráfico de veículos. É uma checagem que raramente se faz, mas nesse presente momento, pelo que a gente está vivendo, tem acontecido em alguns pontos. Pode ser que você tenha algum conhecido, ou você seja um brasileiro com carro, que esteja em Rosário, em Buenos Aires, e isso nunca tenha acontecido com você. Mas pode ser que aconteça. Digo isso porque uma vez eu tentei entrar na Argentina e não pude justamente por conta disso. E tem uma outra questão que eu já falei em outros vídeos aqui também. Se caso você, por X motivo, conseguir voltar para o Brasil, por exemplo, nessa situação em que a gente sabe extraoficialmente, porque não foi assinado o decreto da extensão da quarentena,
Você sabe que a quarentena vai pelo menos até na Páscoa. Então, por algum motivo X, você conseguiu voltar para o Brasil. Entendendo que o Brasil é um país de zona de risco, assim que você chegar no Brasil, você tem que começar a se preocupar com a sua volta para a Argentina, justamente porque você vai ter que fazer os 14 dias de quarentena obrigatória para alguém que veio de país de zona de risco. Então você vai acabar aproveitando, entre aspas, para voltar para o Brasil, estar próximo das pessoas que você ama, da sua família, dos seus amigos, enfim. Mas você vai ter também a preocupação na sua cabeça sobre como fazer para voltar, para não perder aulas e para não ficar livre, e não perder quadrimestre e não ser reprovado por falta nas matérias. É algo muito complexo, é uma equação muito complexa que a gente tem que ter, obviamente, em mente isso antes de tomar qualquer definição. Se porventura ficou alguma ponta solta de algum dos assuntos que eu falei para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. E assim como uma psicóloga conhecida minha diz, cuidar de você é cuidar dos outros e cuidar dos outros também é cuidar de você, resumidamente. Ou seja, pense o que você quer fazer. Se você quer voltar para o Brasil, tudo bem, tem os riscos que você vai estar correndo. É entendível, o ideal é que você fique em isolamento social no lugar onde você está, mas obviamente existem algumas coisas que nos excedem e a gente precisa tomar algumas providências às vezes. Tratemos de que isso não seja necessário. E lembre-se, cuide-se, cuide das pessoas que você ama, cuide das pessoas que os outros amam também, porque a partir do momento em que você sai na rua, entra em contato com outras pessoas, você está correndo risco e pondo outras pessoas em risco também. É isso, espero que vocês tenham gostado, assistam os vídeos relacionados aqui do lado, como sempre, se inscrevam aqui embaixo no canal para não perder novidades. Espero que nas próximas semanas a gente possa estar tomando alguns outros assuntos aqui no canal para conversar. É isso, até mais. Tchau.